Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem retém é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. Fala, senhores, como é que vocês estão? Salve NoFapers. Um salve aos 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que está mais uma vez aqui nesse canal. Final de contas, pensa num frio do caramba que tá por aqui, interior de São Paulo. Fazia tempo, hein? Fazia acho que uns 6, 7 dias já que não fazia sol. Dá uma olhada aqui agora sim, essa vista que eu tanto gosto, cara. Isso daqui, ó. Isso daqui é esplendoroso. Deixa eu dar um zoom lá, vamos ver se consegue aproximar desse lago. Olha para vocês verem que vista esplendorosa. Aí eu tô aqui no alto da montanha, que tá o tripé. Eu ia gravar no tripé, mas eu vou segurar aqui em mãos. Tô descalço, pé no chão, conectado na natureza. E mais uma vez a gente vai falar sobre NoFap, falar sobre retenção seminal. Inclusive, deixa o seu like. Se por um acaso você não curtir o vídeo, pois ao longo do vídeo é só você retirar o seu like, tá? Deixa o seu hype também. E comenta aqui embaixo 2%, eu vou saber que você faz parte dessa grande comunidade que está crescendo e avançando cada vez mais, chamado 2%. Não importa o tipo de conceito que você leva, se você pratica NoFap e retenção seminal, inevitavelmente você já é um 2%. Por que eu falo isso? Porque 98% da população estão inexoravelmente, inevitavelmente viciados em pornografia, em masturbação, em prazeres momentâneos. Mas graças ao Criador e graças a esse conhecimento antigo que chegou até você, você está praticando NoFap, praticando retenção seminal. E comenta aqui embaixo se isso tem mudado sua vida. Eu tenho certeza que benefícios você tem sentido. Eu estou curtindo que nesses últimos dias também tem mulheres comentando aqui no canal. Isso é interessante porque a prática da retenção seminal ela vai ter vários nomes, tá? Você vai ver várias mulheres dizendo que estão em celibato, vocês vão ver homens dizendo que são castos, vocês vão ver vários tipos de conceito, mas resumindo, nós não assistimos pornografia, nós não nos masturbamos e nós não ejaculamos sem propósito. Esse é o maior conceito e afinal de contas é isso que tem transformado meninos em homens, meninas em mulheres, tem transformado histórias, afinal de contas é a energia vital, é a energia sexual dada pelo Criador. O conceito que eu queria trazer para vocês aqui hoje é o seguinte, de que a maioria dos homens, eles nunca conseguiram sair da Matrix, mesmo praticando NoFap. Vocês piram nisso? Eu sei que isso daqui é um pouco polêmico e ao mesmo tempo instigante, porque, afinal de contas, por que um cara está praticando NoFap e retenção seminal, mas ele mesmo assim não consegue sair da Matrix? E eu vou explicar para vocês o porquê. A Matrix ela é um sistema muito inteligente e sagaz, e é importante que você descubra isso o quanto antes, para que você não saia de uma Matrix e não caia dentro de outra. Vocês vão perceber que, há um tempo atrás, NoFap ele era considerado um hype. Vocês estão lembrados? O ano de 2020, aproximadamente, ele era um hype muito grande, ano de 2019. Vários players digital falavam sobre NoFap, falavam sobre retenção seminal. E aí uma prática que até então era milenar, era passado de forma oral, de pai para filho, de tradições, de civilizações antigas. Eram necessárias muitas vezes iniciações dentro de uma gruta, dentro de uma caverna, onde homens iriam passar por níveis até chegar ao conhecimento da emulação da energia sexual, da manipulação dessa energia. E agora não, agora esse conhecimento chegou para todos, mas teve um período então que o NoFap ele era um hype. Então a maioria das pessoas vinham praticar NoFap e retenção seminal por conta dos benefícios. Então tinha lá o player digital dizendo, ó, NoFap você vai ter tantos benefícios, isso e aquilo. E a garotada ia fissurado em cima desses benefícios e afinal de contas,
realmente traz muitos benefícios. A gente não pode ser hipócrita, os benefícios são esplendorosos sim, mas se você não tomar cuidado, NoFap e retenção seminal pode voltar a ser um hype de novo, e é o que a tendência está mostrando, porque a maioria das pessoas hoje elas estão em busca de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é uma ferramenta extremamente importante, onde você vai se desenvolver intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, eticamente, ao ponto de que você module a sua personalidade, o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar e a sua semiótica, a forma com que você vai olhar o mundo. E o NoFap, ele é uma ferramenta extremamente poderosa que vai gerar esse desenvolvimento pessoal. Só que o grande problema é quando você começa a querer praticar NoFap simplesmente por conta do hype. Simplesmente porque está todo mundo falando. Inclusive vocês vão ver daqui para frente vai ser normal. Influenciadores digitais grandes que antes viviam numa cachorrice sem fim, ensinavam sobre bets, ensinavam sobre cassino, patrocinavam ali um monte de OnlyFans, mulheres do job, e de repente esses caras perceberem que NoFap é interessante, eles vão simplesmente da noite para o dia acordar e dizendo, pessoal, eu decidi agora praticar NoFap e eu estou buscando dessexualizar a minha mente, mas na verdade por trás disso tudo tem a Matrix, tem um plano, tem simplesmente o hype. E é por isso que eu quero falar que a maioria dos homens nunca saíram da Matrix mesmo praticando NoFap. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Inclusive vocês vão entender exatamente o conceito que eu quero falar para vocês. Então, praticamente, quem são esses homens que não conseguiram sair da Matrix mesmo praticando NoFap? Eles abandonaram praticamente a pornografia, mas eles continuam ainda sendo controlados por um desejo obsessivo por sexo. Eu sei que no início é inevitável, ao você praticar NoFap e retenção seminal, a sua mente ainda vai estar um pouco sexualizada, isso é normal. Mas sabe o que eu tenho percebido ao longo desses 5 anos, vai fazer 6 anos agora no dia 26 de agosto? O que eu acabei percebendo é que a maioria das pessoas, mesmo praticando NoFap e retenção seminal, a mente deles ainda estão completamente erotizadas e eles desejam absurdamente o sexo. Crispim, isso é um problema? Isso pode se tornar um grande problema, porque se você está praticando NoFap e retenção seminal, isso significa que você está caminhando em direção a algo chamado reboot, reset, que é onde o seu cérebro vai ser resetado de todos os danos causados pela pornografia, pela masturbação e pelo excesso de ejaculação. E a grande questão é a seguinte, você começa a se desvencilhar de todo tipo de erotização à medida que você começa a praticar NoFap, mas o efeito que tem acontecido na mente, na maioria das pessoas, é o contrário. Ao passo que elas começam a praticar NoFap e retenção seminal, elas ficam pensando em sexo 24 horas por dia. E coisas simples do dia a dia que antes não seriam um gatilho, agora está se tornando um gatilho para ela. Por quê? Porque ela fica pensando obsessivamente 24 horas por dia em sexo, mas ao mesmo tempo a mente dela fica dizendo, eu não posso fazer sexo, eu não posso assistir pornografia, eu não posso me masturbar. E na verdade a função do NoFap e da retenção seminal não é isso. É literalmente tirar essa erotização da sua mente. É fazer com que você, passe a viver a vida normal. É fazer com que os teus olhos voltem a ter a pureza de uma criança. É fazer com que os teus olhos passem a contemplar de novo a vida como ela é. Imagina que loucura você tentar sair de um vício e inevitavelmente ficar pensando em sexo a todo momento. Essa não é a função da prática do NoFap, essa não é a função da prática da retenção seminal, e isso eu percebo muito nos grupos. Grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, as nossas páginas no Instagram, as nossas páginas no TikTok, no Kawaii, a gente percebe o quanto as pessoas, mesmo praticando NoFap e retenção seminal, ainda pensam de forma obsessiva com relação ao sexo. E aí o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o seguinte, muitos homens abandonaram de fato a pornografia, mas continuam obcecados por sexo. E qual que é o grande problema disso? Antes eles consumiam pornografia. Agora eles estão consumindo vídeos de retenção seminal praticamente o dia inteiro. E qual que é o grande problema? O grande problema é que se você ficar fissurado em não posso assistir pornografia, não posso me masturbar, não posso, NoFap, inevitavelmente você vai começar a querer ter vontade de praticar sexo a todo momento, você vai começar a ver gatilho em tudo e você vai ter vontade de recair. Eu sempre falo para vocês, busquem o conhecimento sobre NoFap e retenção seminal, mas acima de tudo, ao você assistir um vídeo, desligue ele e vá viver sua vida, vá transmutar sua energia.
vai procurar utilizar essa energia para trazer resultado para você. Imagina que loucura você maratonar esse canal inteiro, onde já são mais de 200 episódios, mas você fica só nisso, todo dia. Crispim, cadê mais um episódio? Eu percebi algo interessante nesses 6 dias que eu não postei nenhum vídeo. Inclusive, postei um ontem, mas fiquei 6 dias aproximadamente sem postar. Um monte de gente mandava até mensagem no direct do Instagram. Cara, o que aconteceu com você? Cadê os episódios? E eu falei assim, opa, peraí, são 6 dias sem postar? Eu tenho uma vida, eu tenho que descansar. Inclusive, recebi parentes, familiares em casa, então assim... Cara, tem uma vida abundante para a gente viver utilizando essa energia, mas se a gente ficar obcecado só com NoFap, a gente vai fazer disso uma religião, e essa não é a intenção. Então eu sempre falo para vocês, não fiquem criando expectativa, assistam sobre NoFap e retenção seminal, mas ao você desligar o teu celular, cara, você tem contas para pagar, você tem uma vida, você tem aluguel da tua casa, você tem seus familiares, você tem um futuro seu pela frente, mas... Se você ficar obsessivamente pensando em NoFap o dia inteiro, cara, isso literalmente vai fazer com que você se torne um alienado. E essa nunca foi a função da prática do NoFap. Você literalmente precisa transmutar essa energia. Então agora eles ficam o dia inteiro, cara, é NoFap. Imagina se um dia eu decidir ficar, sei lá, 15 dias sem postar. A mente das pessoas como vão ficar maquinando? Não, então provavelmente o Crispim recaiu. Ah, ele fez igual o Matt e ele desapareceu. Não, cara, às vezes não. Às vezes o cara só tá querendo viver um pouco realmente e não ficar postando vídeo o dia inteiro. Porque tem dias que você vai falar assim, hoje eu não quero postar nada. E obviamente eu tenho mais 4 empresas, então assim, eu tenho outras coisas para fazer. Mas não pode se tornar uma nova religião. Então antes eles pensavam em pornografia, agora eles ficam pensando 24 horas em não perder para o vício. Deixa eu falar algo para vocês, dentro da física quântica, há algo chamado efeito Zenão. O efeito Zenão é justamente quando você tenta forçar a lei da atração. O que é a lei da atração? É quando simplesmente pelo estado vibracional, um estado de mente, um estado de fé absurda e um estado de consciência onde você acredita piamente que algo vai acontecer, ou melhor dizendo, que algo já aconteceu e você começa a sentir na sua alma, você vai vibrar através da sua energia sexual, um campo eletromagnético que você vai começar a atrair as coisas. Essa é a lei da atração. Acreditar como já sendo, porque de fato tudo já é. E aí você atrai. Agora, qual que é o outro efeito? O efeito ao contrário, que é chamado de efeito Zenão, que é quando você tenta forçar algo mediante desespero para que aconteça, e você vai atrair exatamente o efeito contrário. Que você vai repelir aquilo que você deseja e vai atrair justamente aquilo que você não deseja. Isso aconteceu até mesmo com o próprio Jó, da Bíblia, e vai dizer assim, e tudo o que eu temia sobreveio sobre a minha vida. E o que ele mais temia? Que algo acontecesse com a saúde dele, com as riquezas e com a família. Essas 3 coisas inevitavelmente aconteceu. Então quando você fica inevitavelmente pensando, eu não posso recair, inevitavelmente você vai atrair o efeito Zenão. E o que de fato você deveria fazer então? Viver como alguém que não recai. E como é alguém que não recai? É alguém que vai ficar o dia inteiro no YouTube assistindo vídeos sobre NoFap e retenção seminal? Você pode ter certeza que não. Porque NoFap é um estilo de vida, então é assim, se você já sabe que você não tem que assistir pornografia e não se masturbar, o que sobra? Sobra transmutação, sobra energia vital, sobra planos, sobra projetos para você colocar em prática. Mas eu percebo isso nos grupos mesmo, a galera fica fissurada dizendo, quase recaí agora. Cara, quando você vive nessa linha tênue, é como se você estivesse andando numa corda bamba. Quanto mais você pensar em não recair, mais o abismo vai te chamar. Aquela famosa frase, quanto mais você está olhando para um abismo, mais o abismo vai tornar a olhar para você. Inclusive, como por exemplo, vocês já viram um experimento que é um cara andando numa corda bamba, só que ele não consegue enxergar, ou melhor dizendo, um cara andando no alto, assim, numa corda bamba, mas uma altura bem gigante, e ele não consegue ver o fundo porque está forrado com uma lona, então ele não sabe que está muito alto, ele consegue caminhar na corda bamba tranquilo, só que de repente quando tira aquela lona, ele enxerga aquele abismo, na hora já dá aquele receio, parece que o abismo está puxando ele, porque ele está prestando atenção naquilo. É a mesma coisa que ocorre quando você tenta não recair. Inevitavelmente você vai atrair isso para sua vida. Então perceba, uma prática que era para te gerar conexão com o Criador, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoconfiança, coragem, bravura, está fazendo com que muitas pessoas acabem vibrando no medo, pensando em não recair. Aí aquilo que era para se tornar algo bom acaba se tornando um pesadelo, ou seja, você não sai da Matrix, você só sai de uma prisão, acaba caindo dentro de outra cela que é o quê?
o desejo desenfreado pelo sexo. Quanto mais você ficar desesperado em não querer fazer, mais aquilo vai te atrair. Cara, você tem que vibrar essa nova vida sua. Se a sua vida continua girando em torno do sexo, você não saiu da Matrix, você só mudou de posição dentro dela. Então antes você era escravo do prazer, agora você é escravo do medo. Medo de recair. É loucura, mas a maioria das pessoas acabam vivendo isso. E qual que é o problema? O problema é que você um dia pode estar sujeito a uma recaída. Vamos supor que você está lá, sei lá, com 30 dias e você acaba passando por um período de erotização muito grande ou até mesmo acaba tendo uma poluição noturna. E aí no outro dia, se você tiver uma poluição noturna na noite anterior, no outro dia você vai acordar literalmente excitado porque você não desperdiçou toda a sua semente. E aí o que você vai fazer? E se você acabar recaindo? Como é que você vai lidar com isso? Se autopunir? Inclusive eu percebo algo interessante. Muita gente começa a me seguir nas redes sociais e de repente a pessoa desaparece. E de repente ela aparece de novo com uma nova conta. Porque o que ocorre? Quando você recai, você estava vibrando num estado de medo, cara. A sua vibração ela baixa tanto que você desiste do NoFap por alguns dias. E desiste mesmo, alguns dias, alguns meses. E de repente a pessoa volta do nada, com um perfil novo, agora tentando de novo. Por quê? Criou expectativa demais, o medo em não recair acabou fazendo com que ela recaísse. E esse é um fator crucial para que você avance dentro da prática do NoFap. É viver como alguém que não recai e não vibrar com medo de recair. Porque senão inevitavelmente você vai acabar atraindo isso. O segundo ponto é o seguinte, o sistema ele acabou convencendo os homens de que o valor deles depende da atenção feminina. E esse é um grande problema, que ainda faz com que você não saia da matrix sexual, mesmo praticando NoFap. E isso daqui é extremamente forte justamente porque likes, manchetes, mulheres, aprovação, validação. Muitos homens ainda acham que estão despertos, mas eles acabam medindo o próprio valor dependendo da quantidade de atenção feminina que eles recebem. Então, por exemplo, você pode perceber, na cidade sua mesmo, vá no horário de manhã na academia e você vai perceber que poucas pessoas estão lá. Geralmente são as pessoas que querem treinar, eles vão na parte da manhã. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, Crispim, mas eu não tenho mais tempo para treinar. Tudo bem, mas analisa um pouco mais aí, ó. Não tô falando de todo mundo, mas a maioria. A partir da manhã, a galera que realmente quer treinar ali por volta de 4, 5, 6, 7, 8 horas da manhã, a galera que realmente quer treinar. Vai de noite na academia. Vai no horário de pico. Depois das 5 horas da tarde. 5, 6, 7, 8 e 9 horas. Vocês vão ver o açougue a céu aberto que é aquilo. Homens que até então alguns praticam NoFap, buscando validação feminina, olhando para glúteos, procurando bunda, procurando suor, procurando excremento sexual, porque é o que vibra dentro de uma academia depois desse horário. Mas supostamente essas pessoas são praticantes de NoFap, algumas delas. Mas ainda continuam com a mente completamente erotizada. Por quê? Porque não saiu ainda da Matrix. Saiu de uma Matrix e entrou dentro de outra. O desespero por conta de sexo, o desespero por conta de erotização faz com que a pessoa acabe presa dentro de uma outra Matrix. Ela vai querer sim likes. Ela posta foto esperando alguma recompensa virtual de alguma mulher. Posta foto no status, posta status privados para algumas pessoas particulares verem, justamente buscando o quê? Uma validação. Isso faz com que, cara, você ao invés de viver uma vida livre, que é o que a prática do NoFap da retenção seminal veio fazer com você, você acaba saindo de uma prisão e acaba entrando dentro de outra. O homem que precisa ser desejado é tão escravo quanto o homem que está desejando. Aí eu faço uma pergunta para você, responda para mim com sinceridade, se nenhuma mulher te desejasse ao longo de um ano todo, você ainda continuaria se sentindo valioso? E muito mais do que isso, você ainda continuaria praticando NoFap e retenção seminal? O ponto 3 que eu queria falar com vocês, a matrix sexual ela acabou transformando homens em caçadores de prazer e não em construtores de legado. Antigamente, quando o sexo ainda não tinha invadido a mente das pessoas através de pornografia, conteúdos pornográficos, os homens eles tinham uma única missão, construir um legado. Isso a nível patrimonial, mas acima de tudo a nível de ética, a nível de princípios e valores. Então esse legado ele era construído com base na sua família e aonde ele construía, com base nos ensinamentos, com base no tratamento com a esposa, com base na criação dos filhos, com base na construção de toda a sua civilização ao redor. Mas hoje, vocês percebam que mudou tudo, cara. Hoje mudou tudo. Hoje todo mundo está vivendo em prol de sexualização. Então, por exemplo, a academia hoje é para impressionar.
Dificilmente alguém vai para treinar, para ter músculos. Eu já cheguei a parar de treinar, de ir para academia e comecei a treinar só em casa, mas por não ter tantas ferramentas para treinar, acabei voltando, mas o que eu fiz? Mudei de horário. Tô indo no primeiro horário da manhã, só tem senhora, só tem senhor de idade. É o que eu percebo, realmente está todo mundo treinando. Mas aí, quando você talvez não consegue treinar na parte da manhã e vai para o período da noite, você percebe uma loucura, tá todo mundo querendo mostrar o próprio corpo. Ninguém quer treinar, ninguém quer realmente produzir músculo, ninguém está buscando a saúde. A academia se tornou algo para impressionar. O dinheiro também é para impressionar. O carro é para impressionar. Os relacionamentos são para impressionar. As pessoas estão sempre aqui, ó, tirando foto, mostrando, olha, eu estou feliz, olha, estou na praia, olha para onde eu fui, olha a roupa nova, olha, estou com um boné novo. Tá assim, cara, tudo virou para impressionar. E aí é onde entra a grande questão, tudo está girando em torno da mesma coisa. E que coisa é essa? A aprovação. Eu falo, quem vive de aplausos o dia que for vaiado se mata. Lembra da época que teve aí uma grande tendência onde vários famosos aí, influenciadores, quando sofrem um grande hater, que é uma invasão de um monte de pessoas batendo em cima do conceito, zoando, zombando, a maioria dessas pessoas acabam, ó, por quê? Porque sempre viveram de aplausos. E uma coisa que você tem que tomar cuidado praticando NoFap e retenção seminal é o seguinte, você vai se destacar, mas ao se destacar não foque para o destaque, foque para o Criador que te deu esse grande poder, essa grande semente. Por que eu falo isso? Porque você vai ser muito vaiado. E se você focar nisso, isso é um grande perigo. Vocês podem olhar nas minhas redes sociais lá, vai lá no Instagram, vai nos comentários. Vai no nosso perfil de corte lá, vê a galera comentando. É só zoeira, é os caras aqui em cima de mim, ó, sem dó. Vai lá no Kawaii, é os caras me zombando absurdamente. Só que aí eu falo pra vocês, eu aprendi a pegar a energia CCC do hater, captar, converter e canalizar e fazer com que isso aumente ainda mais a minha disposição e a minha vontade em cumprir a minha vocação. E assim deveria ser com você. Quem vive de aplauso, o dia que for vaiado, irá se, ó... Então tem que tomar muito cuidado, hoje as pessoas vivem em prol disso, então elas querem validação. A primeira coisa ao ela comprar um carro, ao invés de mostrar, sei lá, para um familiar, para um pai, para uma mãe, para uma esposa, é tirar uma foto e postar na rede social. Graças a muito suor, dei a volta por cima, a favela venceu. Vocês vão perceber o grande problema disso. Ou seja, as pessoas não estão saindo da Matrix, está todo mundo vivendo uma grande aprovação. E você como um praticante de NoFap, de retenção seminal, tem que tomar muito cuidado, porque você vai se destacar, você vai mudar de vida, você vai mudar de mentalidade, mas acima de tudo, continue humilde, continue lembrando de onde você saiu. A lembrança é como se fosse um retrovisor, é para você nunca dar ré e passar por cima de tudo que você um dia construiu. O sistema ele não quer que, ou melhor dizendo, o sistema ele não precisa que você não veja pornografia, basta que a sua vida continue em torno dela. Então assim, eu parei de assistir pornografia, mas se você continua pensando em sexo, indo pra academia pra olhar bunda, indo pra rua pra olhar bunda, passou uma mulher, você quebra o pescoço olhando, mudou nada. A Matrix tá dando risada, ela tá dizendo, olha lá, ele tá dizendo que é um NoFapper e um praticante de retenção seminal, mas a sua mente ainda continua completamente erotizada e dificilmente vai sofrer o famoso reboot, que é o reset, que é onde o seu cérebro vai sim desvencilhar dos danos causados e vai começar a viver uma vida abundante. Há homens que nunca abriram site adulto, mas vivem sexualmente escravizados. Vocês inspiram nisso? Nunca abriu nenhum site, mas a mente é completamente sexualizada. Ele nunca entrou voluntariamente dentro de uma matrix de um site, mas a matrix já está dentro da mente dele, socialmente falando. E o tópico quarto, para a gente finalizar, é o seguinte: o verdadeiro homem, ele é livre quando ele é indiferente ao sexo. O verdadeiro homem ele é livre quando ele é indiferente ao sexo. É quando ele tem oportunidades, é quando tudo fica abundante para ele, principalmente quando você começa a praticar NoFap e retenção seminal. Você vai perceber que você vai ter atração, mais mulheres vão querer conversar com você, mais oportunidades para sexo você vai ter. Mas o dia que você olhar para tudo aquilo e falar, tudo é vaidade. Hoje não quero. Começar a falar não. Aí vocês vão pirar. Eu sei que muita gente vai dizer, mas aí você é gay. Não é não. É indiferença, é você entender que tanto fez como tanto faz. Se você ceder, se você não ceder, se você quiser, não quiser, se falar sim, falar não, fica indiferente. Aí você vai perceber que você já não está mais na coleira da sexualidade e da sexualização. Aí sim você se tornou capitão da sua alma, senhor de seu destino, aí você se tornou um cara completamente livre. A matrix sexual ela não é derrotada quando o homem rejeita mulheres
E nem quando ele se torna um monge também. E nem quando ele começa a contar os dias. Eu estou com 20, 30, 2.000 dias, nada disso. A Matrix ela é derrotada quando o sexo deixa de ser o centro da sua existência. Ou quando você de fato começa a querer viver a vida e não querer ejacular e não querer sentir prazer sexual mais. Isso Cristo tentou nos ensinar de forma sutil, isso Buda tentou nos ensinar de forma sutil e outros avatares que passaram na face da Terra. É a total indiferença com relação a um desejo primário que 98% acaba cedendo. E se você consegue resistir e olhar de forma indiferente para aquilo, bingo, nasceu um 2%. O homem que realmente é perigoso não é aquele que vive correndo atrás de mulheres. O homem realmente perigoso não é aquele que vive correndo desesperadamente atrás de mulheres. É aquele que construiu uma vida tão grande que as mulheres deixaram de ser o seu propósito. Imagina que loucura, cara, você chegar no ponto de não correr mais atrás desse negocinho aqui que eu não vou complementar. Um tá aqui do outro lado e outro tá aqui, ó, junto esses dois. Quando você não precisar correr mais atrás disso de forma desenfreada, igual as pessoas fazem. Para pensar, a galera entra na academia pra no fim o quê? Ficar bonito pra comer mulher. A maioria dos caras compra um carro bonito pra quê? No fim, ir pra uma festa, jogar uma mulher dentro do carro e comer uma mulher. A maioria dos caras buscam sucesso financeiro pra quê? Pra no fim, comer mulher. A maioria dos caras busca mudar a aparência pra depois chegar numa balada e encantar uma mulher e comer mulher. E pira, muita gente está indo praticar NoFap retenção seminal pra no fim o quê? Ficar mais atraente, mais magnético e no fim, comer uma mulher. Você está entendendo? Como muita gente só sai de uma Matrix e acaba entrando dentro de outra. Mas que esse despertar chegue para vocês e que no final só reste a vontade de querer agradar o Criador. E obviamente, você vai fazer sexo, pode ficar tranquilo, você desespera não. Não estou falando de você ser monge, não, se isolar, sexo nunca mais. Não, você vai fazer sexo. Eu, inclusive, vou fazer sexo. Mas com propósito, com originalidade, com objetivo e não vivendo em prol disso. E aí sim o sexo vai ser sagrado, vai ser um sexo tântrico, um sexo buscando cocriações, criar a realidade, vibrar ainda mais alto. E depois do sexo, ao invés de ficar drenado, cansado, dizendo, putz, gastei minha energia, não. Vai ser um sexo onde você vai conseguir capinar um lote, conseguir derrubar um urso no braço. Você vai conseguir literalmente ser um cara muito mais energético porque você está fazendo o sexo da forma correta e não sendo escravo dele. E esse é o fechamento mais importante que vocês precisam ter. A Matrix sexual ela não vai aprisionar homens através só da pornografia. Ela vai aprisionar homens fazendo-os acreditar que o sexo é a coisa mais importante de suas vidas. Enquanto você acreditar nisso, você vai continuar sendo controlado por ela. E para finalizar, o que eu queria que vocês entendessem, se eu fosse resumir o final desse vídeo, você não saiu da Matrix sexual quando você parou de assistir pornografia. Você saiu da Matrix sexual quando o sexo deixou de ser o centro do seu universo. E o centro do seu universo passou a ser a retenção seminal, a buscar o Criador e a se tornar um ser original novamente. Esse é o ponto principal. Senhores, se vocês chegaram até o final, você vai escrever assim, ó, eu sou original. E eu vou saber que você saiu da Matrix justamente porque a sua mente já não está mais voltada à sexualização e você não é um babão voltado para sexo. Eu sou original. Tamo junto até depois do fim e até o nosso próximo episódio. Valeu!